nenhum lugar seria mais favorável para você estar nessa hora que não fosse aqui, nesse lugar. Agora. É daqui que vai fazer as coisas funcionarem a partir de amanhã. É desse momento precioso, desse pequeno momento, que as coisas vão começar a funcionar e mudar em sua vida. Por quê? Porque o conselho, e muitas vezes os conselhos dos amigos são conselhos sem entendimento. Dos parentes, daqueles que não têm envolvimento com o Senhor, intimidade com sua palavra. Muitos deles são desnecessários em sua vida. E muitos cristãos acabam aderindo aos conselhos dos ímpios. São duas coisas que o Salmo diz: conselho de ímpio e roda daqueles que escarnecem a verdade. Mas eu vou ficar com essa primeira parte, conselho do ímpio. Diga para a pessoa do seu lado: você não deve tomar conselho do ímpio. O ímpio não tem sabedoria. O ímpio não tem o espírito da sabedoria. Você pode não ter a sabedoria, mas naquele momento, se precisar, o Espírito de Deus começará a trazer palavras para você. Jesus disse isso. Não se preocupe se você for diante dos magistrados, dos grandes. Naquela hora, naquele momento, Deus concederá o que você vai falar. Você pode nem possuir tanta sabedoria, mas você possui o Espírito da sabedoria. Então é melhor ouvir o conselho do Espírito de Deus. Então você percorreu a semana todinha, lidou com muita gente que era ímpio, muita gente que não tinha conhecimento com Deus. Você ouviu muita coisa, você ouviu muita tragédia no repórter, só tragédia na verdade. Você ouviu muitas palavras negativas, que não trouxe nenhuma edificação para você. Internet, TV e muitas outras, amigos, pessoas que você se encontrou, nenhuma delas trouxe realmente uma esperança. Na verdade, a maioria delas dizem que tudo está ruim. Pode encontrar a pessoa mais rica que você pode encontrar, ela vai dizer: rapaz, a coisa não está boa. Você pode encontrar alguém e você perguntar a ela: como está, rapaz? Não está boa. Até na vida daquele que possui, não sai da boca dele uma palavra de esperança e fé, que possa nos edificar e dizer que aqueles que não estão tão bem, poderia ter uma porta aberta para ele. Até os que realmente possuem negam essa verdade. Mas nós estamos diante de Deus, que percebendo que alguns não tendo nada, vai dizer a eles: não se preocupe, eu sou o Senhor teu provedor. Deus é o teu provedor. Você não percebe quantos livramentos Ele já te deu, não foi? Você quer ver os anjos para poder testificar que foi livramento. Mas que tal reconhecer sem ver ninguém? Que tal reconhecer que Deus está na tua vida quando nada aconteceu de ruim? Às vezes nós queremos perceber que Deus está do nosso lado quando acontece uma tragédia e um livramento. E aí nós não rendemos ações de graça, mas ficamos admirados com o que Deus fez. E não conseguimos nem render-lhe ações de graça. Tamanha era a admiração dos livramentos que Deus fez. Não era assim que Israel fazia? Observando os milagres, que coisa tão linda, mas nunca houve realmente uma forma de gratidão. Mas que tal a gente começar a ter gratidão a Deus, percebendo que nada aconteceu porque Ele está com você? Que você teve uma semana abençoada, em paz, tranquilo, o ladrão não te pegou, a praga não te pegou, a peste não te pegou, o devorador não te pegou, o destruidor não te alcançou a tua casa. Que tal você lembrar disso? Porque está escrito em Salmo que Ele livraria da praga, da peste, das maldições. Que tal render ações de graças ao Senhor nesse momento, reconhecendo ao Senhor: muito obrigado pela semana toda em que eu vi a tua mão colocada sobre a minha vida, e praga alguma chegou na minha casa, praga alguma chegou na minha casa, praga alguma, peste alguma chegou na minha casa. Eu vivi semana feliz, eu vivi a minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, tudo, nós vivemos uma semana plena diante
da tua graça e o teu favor sobre mim. Senhor, muito obrigado por estar comigo, bem pertinho de mim. Se pudéssemos compreender isto todos os dias em nossa vida, aproveitaríamos melhor realmente nosso relacionamento com Deus. O tema desta mensagem de hoje é encontrando graça diante de Deus. Só pra te adorar. Você pode cantar comigo? Declara isso. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. O que, irmão? Oh, e fazer teu nome e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Crendo no impossível. Senhor, algumas pessoas estão neste lugar precisando de milagres. Tu és o Deus da abundante graça e o Deus de operação de milagre. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de alianças, de milagres, de favor. Tu és o Deus que chega de repente. De repente. Uhul! Era Senhor! Tu eres Deus, Senhor. E essa noite tem milagre para você. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é homem pra e tudo pode passar, mas só obrigado, Senhor. Havendo dito Deus, certamente não cumprirá o que disse. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem nesse lugar? Quantos realmente creem? Desfalecer não é a melhor opção. Quando existe graça liberada. Tem graça liberada. O que é isso? É toda a suficiência de Deus na tua mão. É Deus estendendo assim, dizendo: filho, pega. Pega. Você pode pegar. Tinha pensado muito a respeito de muitos cristãos, ainda nessa era que eu digo, eu costumo dizer que o evangelho está se evoluindo, se esclarecendo. Mas ainda a maioria das ministrações que são liberadas por palavras ou por canções
elas ainda acusam os filhos de Deus. Elas ainda deixam os filhos de Deus cabisbaixos, presos, angustiados, desesperados. Mas não é assim que diz a palavra. Não é assim que diz a Bíblia. Não é desse jeito que a Bíblia fala. Sei que existem vários tipos de pensamentos, várias formas de pensamento nesse lugar. Cada um tem uma mentalidade. Alguns aceitam Deus castigando, outros não aceitam. Alguns aceitam algumas coisas que estão acontecendo sobre a sua vida, Deus fazendo algo, ainda aqui nesse lugar. E outros não aceitam. Mas ao decorrer do tempo em que eu sou cristão, cerca de 37, porque uns 10 anos eu já nasci na igreja, mas tomando uma consciência pelos 10 anos de idade. 47 eu tenho, então 37 anos de convivência com o evangelho, com a igreja, com a palavra. E passado por muitas ou algumas igrejas, algumas denominações. E percebendo do contexto, dos textos e contextos das escrituras, vendo que o quanto as pessoas têm sofrido, então têm lutado para ter uma vida em comunhão com Deus e não têm conseguido. Muita gente. E muitos desistem. Porque as cobranças bíblicas deixam a pessoa numa condição que ela nunca vai conseguir chegar. E por isso muitos desistem. Muitos desistem no meio do caminho porque realmente não encontrou uma palavra de segurança. Há muita gente desviada nessa terra. E não é pouco. Muita gente desviada. Há muita gente sem entendimento, porque a palavra que foi dita a elas era uma palavra debaixo de lei. E não inspirada a graça sobre. E muita gente tem sofrido. Tem até tentado, mas não tem conseguido. Tem muita gente que quer estar bem perto de Deus, mas a sua mente o condena. Não consegue. É acusado por sua própria mente, quando não pelas pregações que se ouvem. E eu peço para você, pondere as pregações que você escuta no YouTube. Avalie, veja. Tem cristão aqui que a gente ensina. Aí eles pegam uma pessoa famosa, aí ela fala outra linha de pensamento. Tá vendo? É assim. Elas não consideram aquilo que elas têm ouvido todos os dias ou toda semana. Mas é tão fácil de ouvir alguém que tem um nome. É tão fácil de ceder e abrir o coração para quem tem nome grande, para quem tem um nome muito elevado, para quem arrasta a multidão. Arrastar a multidão não é o conceito da aprovação de Deus. Isso é ver como os homens vê. Arrastar a multidão não é o conceito de Deus. No final da história de Jesus, Jesus só tinha 120. O mestre, avaliando o contexto, Deus não estava com Jesus, só tinha 120 no final da história. Uma igreja com cerca de 120, vamos botar uns quebradinhos a mais dos que não estavam lá, 180, 200. Jesus, umas 200 pessoas só. Avaliando esse contexto aí, a igreja de Jesus era muito pequenininha, Deus não estava com ele. Como os homens vê. Arrastar a multidão não é o conceito de Deus, em uma aprovação de Deus. A aprovação de Deus vem mediante a verdade. E naquele momento, ainda tendo pouco, Jesus disse, pode ir embora, eu começo tudo de novo. Sabendo que restava pouco tempo de sua morte, talvez o seu grupo fosse ainda menor do que os 120. Ele disse, pode desaparecer. E de fato a turma desapareceu mesmo. Só quem ficou foram os 12 lá, dizendo, para onde a gente vai? Mas Deus sempre esteve com ele. Que coisa. Nós devemos aprender a ver como diz as Escrituras, não como os homens vê. Como Deus vê, como Deus fala. Naquele momento onde o profeta foi escolher o rei,
ungir. Dentro dos filhos, chegando o primeiro, camarada forte, bonito, ele disse: eita, é esse. Depois chegou o outro e Deus disse: não. Chegando o outro, também é esse. Não. E aí no final de tudo, disse: tem mais algum? Esse tem um ali, cuidando dos bichinhos. Então, só vamos comer depois que ele chegar. E quando ele chega, sim, e aí Deus fala, tem uma conversa com o profeta: rapaz, tu vê como o homem vê. Como é que o homem vê? O homem vê oportunidade, vantagem, estrutura externa. O homem vê assim. Como Deus vê? Deus vê no deserto um manancial. Você não entendeu? Deus vê no deserto, ele já enxerga um manancial, um rio correndo. Deus não olhou e viu, não. Para mim ver um rio correndo, eu tenho que ir para as Campinas, um lugar muito verde, que tenha muita nuvem. Deus disse: no deserto eu faço manancial, águas correntes, no meio do deserto. É assim que Deus vê. O homem ainda teima, o homem cristão ainda teima em se submeter sua mente àquilo que ele está vendo. E eu digo isso os crentes, viu? Olá, onde está você aqui que é crente? Se tudo vai bem, se tudo não vai tão bem, por que desfalece o seu semblante, ó Filho do Altíssimo? Não haveria Deus poder suficiente para mudar qualquer situação? E o que Ele precisa é do seu sorriso. Ele precisa do meu sorriso. O seu sorriso, em meio às tribulações, demonstra o tipo de fé que você tem tido nele. Quanto tempo eu devo sorrir? Tanto tempo quanto ainda não chegar. Enquanto não mudar as coisas, é tempo de sorrir com alegria. É ver que dentro do deserto e a terra seca, o que é que tu está vendo? Estou vendo nada. Pode ficar. Manda outra vez. Está vendo o quê? Estou vendo nada. Beleza. Eliane disse: meu Deus, meu Deus. Terceira vez que eu mando ele, não tem nada. Vai lá, de novo. Ele sabia que bastava uma pequena nuvem. Ele sabia. Ele não estava esperando uma nuvem grande, não. Ele estava algo aqui. Sabe como você mede? Você bota ali na linha do horizonte, assim, ó. Está na mão do homem. Vai lá, de novo. De novo. Talvez que dessa vez dê certo. Vai dar certo. Para andar errado. Bate na madeira para andar nada errado. Vai lá. Olha. Eu só vi. Caramba, você disse que vai ter uma chuva tremenda. Eu só vi. É uma mão. Não, é uma nuvem que dá na mão de um homem. Pronto. Diga ao rei: prepare os cavalos e desapareça daqui agora. Como é que alguém podia ter inundação com uma nuvem do tamanho da mão de um homem? É desenho animado? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem era a segurança de Elias para dizer: vai haver uma inundação. É como aquele texto de Isaías que diz: eu estou para fazer coisas extraordinárias. Não percebe? Às vezes você está aí voando na maionese, a bênção está aqui na tua. Menino, é do tamanho. Não, eu quero ver ela bem grandona. É do tamanho da mão de um homem. É
pequena mesmo. Fé é ativado quando as coisas não estão bem. Olha, pastor, é do tamanho do cabeça de um parafuso. Vai acontecer, vai acontecer. Acabou. Eu aprendi a viver, e essa não é a mensagem, tá? Estamos falando de graça, mas ainda é graça. Recurso de Deus, ainda é graça. Está dentro do contexto da graça. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Você pode cantar comigo? Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Quantos creem que se pedir, recebe? Quantos creem que se pedir, recebe? Quantos creem que se pedir, recebe? Você está esquecido disso. Se pedir, recebe. Tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, crendo que recebeu, é seu. É seu, 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 é teu, é teu, é teu, é seu. Crendo, 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 é seu. Aprenda a tomar posse daquilo que é seu. Pelo menos você tomando posse, você se alegra. Glória a Deus. Eu me alegro tomando posse. Querido, todo homem poderia ser ao contrário a mim. Todo homem poderia se voltar contra mim. O que não poderia era que Deus se voltasse contra mim. Porque nenhum benefício, nem recurso virá do homem, mas sim do alto de Deus. Quando alguém abençoa a minha vida, eu sei que é Deus. Eu nunca vejo a pessoa. Não é ela, é Ele. Você pode me dar $1 milhão. Para mim você é a mesma pessoa, porque eu vou lembrar. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Uau. Eu vou dizer graças te dou, Pai. Uau. Aleluia, por lembrar de mim. Glória a Deus. É Ele. É Ele. Ele é bem capaz de envolver uma pessoa ímpia para abençoar a sua vida. Creia e receba. Chegar um camarada. Foi. Mandaram arriar aí. O que foi? Eu não comprei nada. Seu nome não é fulano? É, pronto. Mas quem mandou? Não tem nome não, mandaram. Olha, assim de testemunho, olha. Ó. Glória a Deus. Então, muita gente tem dificuldade de estar próximo de Deus constantemente, porque elas julgam que não tem conseguido realmente estar diante da presença do Senhor. Por quê? Por causa de algumas atitudes que tem tomado, de alguns erros que tem cometido. E essa condição é a condição que Satanás aproveita para incriminar e para deixar os filhos de Deus bem longe de Deus. Um erro não vai deixar você longe dele, não. Um erro não faz com que ele vire as costas para você. Ah, as coisas não estão acontecendo comigo porque eu virei as costas para Deus. Não é isso. Nunca foi isso.
Senão ele não tinha nem virado o rosto para você, quando você era pecador. Ele não tinha nem virado o rosto, tinha se escondido sempre. Diante dessa linha de pensamento, muitos desistem da fé, porque julgam que não têm condição, pelo fato de ter cometido algo, feito algo. Nem relacionamento, nem fé é ativada, nem cura recebe. Ainda tem pessoas que dizem assim, quando chamam para cura, alguns ministérios aí até falam, você tem alguém no seu coração guardado, você tem que perdoar, porque senão você não recebe cura. Quem disse que era assim? Quantos Jesus perguntou que para ser curado precisava ser perdoado primeiro? Nenhum. Ou vai me dizer que todo aquele povo de Israel, ninguém tinha cometido erro dos que foram curados? Era todo mundo santo, aí só receberam os que eram santificados, os que não eram, não receberam cura. E a gente ia lidar logo com o romano, que não era nem filho do Altíssimo, nem da promessa. No entanto, foi um dos maiores homens cheios de fé que Jesus encontrou na terra, aquele centurião. Então, toda condição diante de Deus não é você, é Ele. É como Ele vê você, não é como você se vê, não é como você está, é como Ele te vê, é como Ele enxerga você. Abre a tua Bíblia aí, em Lucas capítulo 15, nós vamos ver a história de um rapaz, de dois rapazes, isso dito por Jesus na parábola do filho pródigo, mas na verdade é a história de dois rapazes, não só de um, tinha dois, não de um só, haviam dois, a história de dois filhos de um homem, se eu posso colocar na minha linguagem, não do filho pródigo, mas a história dos dois filhos de um homem rico. Lucas capítulo 15. Deixa eu ver a partir de onde a gente vai. A partir do verso 11, ele fala de um homem rico que tinha posses e tinha dois filhos. E um dos filhos resolveu pedir a parte da sua herança. E chamando o pai, disse: pai, eu quero aquilo que me é direito. E aí o pai foi, repartiu e deu a ele. E aí ele saiu, pegou os bens e resolveu sair e andar e viver uma vida de irresponsabilidade. Vivendo ele nesta vida irresponsável, ele gastou todas as suas fortunas, toda a parte da sua herança, torrou irresponsavelmente. Mas quando se viu numa situação difícil, porque naquela época havia um momento de fome, ele resolveu ir procurar trabalho. E trabalhando, foi para uma fazenda, e lá foi cuidar de porcos. E ele desejava, diz a palavra, que ele desejava comer dos produtos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava absolutamente nada. O que nós vamos perceber aqui é algo bem interessante, porque eu vou falar também um pouco de arrependimento e perdão, porque tem muita gente que fala sobre perdão de uma forma falada, de uma forma assim, de confissão. Mas nós vamos ver o que realmente por trás, como se é realmente um perdão, como é que isso funciona, um arrependimento. E a gente vai ver que este jovem aqui, que estava nessa condição, ele não houve arrependimento. Nossa, pastor, todos os pregadores disseram que eles se arrependeram. Está escrito na Bíblia. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Nós vamos ver qual foi a atitude desse rapaz, e que não houve realmente um arrependimento por aquilo que ele tinha causado diante do pai.
Porque Jesus fala de 3 parábolas. Em seguida, depois dessa, Jesus vai falar de uma parábola muito poderosa a respeito de um administrador que foi infiel. E diante da condição do administrador que foi infiel, quando o seu senhor percebeu o que ele estava fazendo, disse para ele que ele ia perder o cargo. Aí ele resolve ter atitude diferente. Atitude diferente. Ele teve atitude diferente. Ele foi diante daqueles que deviam e disse: você deve quanto? Se você deve 90, você prescreva aí. Não, você deve 90, prescreva aí 50. Aí a outra, ele devia 100, você deve 100, prescreva aí 70. E Jesus disse que diante da parábola ele achou bom. Aquela atitude daquele mordomo infiel, que é o que diz algumas bíblias. Mordomo infiel, mas trabalhador infiel. Mas o que Jesus viu diante dessa parábola aqui, foi uma grande mudança de atitude, em meio a uma condição que iria chegar diante dele. Ele fez isso, o trabalhador infiel, o mordomo infiel, o administrador, ele fez isso dizendo assim: olha, veja, preste atenção, eu vou ajeitar essa turma aí, porque depois que eu ficar desempregado, está lá na sua Bíblia, depois que eu ficar desempregado, as pessoas vão me receber na casa delas. Se eu ajudar a elas, ele disse, foi uma atitude que tomou. Se eu ajudar a elas e baixar o valor do débito, eles vão me receber quando eu precisar, porque ele vai me botar para fora. O meu Senhor vai me botar para fora. Jesus dizendo na parábola, depois dessa parábola aqui. E o que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus achou bom aquela atitude, porque ele teve atitude. Mesmo sendo infiel, ele teve atitude. E a atitude é que corresponde a um arrependimento. Diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa, esse encontra. Não é apenas o confessar, é mudar de atitude, é correr rapidamente e dizer, não só dizer, é fazer ao contrário. Foi mais ou menos como Zaqueu, que era cobrador de imposto. Se o imposto era 100, ele cobrava 200 e 100 ficava com ele. E diante de Jesus, de toda a mensagem de Jesus, ele tomou uma atitude. Ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituí-la 3 vezes. Atitude. Jesus disse: salvação chegou nessa casa. Diga, atitude é a certeza da mudança. Aquele que confessa e muda. E o que confessa e não muda, não encontra. Mas o que não confessa e muda, encontra. Porque diante da parábola que Jesus citou, após essa, nós vamos voltar para essa. O administrador não voltou para ele, para o Senhor, dizendo: olha, eu estou arrependido. Ele disse: eu vou tomar atitude. Aí Jesus disse que os filhos das trevas são mais rápidos. Toma atitude rápido, muda rápido. E os filhos da luz demora para mudar. Fica avaliando, será que é necessário? Será que é válido mudar? É válido mudar. E mudar rápido. E tomar uma atitude de mudança rápida, prevendo o teu futuro. Foi o que o mau administrador preveu. Ele vai me botar para fora, eu vou abrir as portas para que quando eu saia, eles vão me agregar. Jesus disse: esse cara foi legal. Que visão. Mediante isso, Jesus disse: os filhos das trevas são mais rápidos em mudança, em atitude. Sabe porque o povo de Deus não é um povo forte? Porque é um povo que às vezes não quer mudança.
Quer mudança de boca, mas de atitude não quer. Chora, ai meu Deus, blá 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 blá. No entanto, no outro dia volta a fazer as mesmas coisas. Que tipo de arrependimento é esse? Que prova de arrependimento é essa? É o choro? Mas vamos voltar, porque nós vamos ver quando ele se viu na situação diferente, difícil. Foi exatamente, se vai ligar um texto ao outro, uma parábola à outra. Jesus começa falando, são 4 parábolas na verdade para dizer sobre isso. Essa parábola, essas 4 parábolas do verso do capítulo anterior, ele está retratando de pessoas que, no começo, fala que Jesus estava com as prostitutas e os ladrões, que eram cobradores de impostos, não era salteadores não, tá? Os ladrões para aquela época eram os cobradores de impostos. Não era Jesus, não estava dentro de uma quadrilha não. Tá? É porque era chamado os cobradores de impostos de salteador, ladrão, mas não era ladrão de olha a faca, que bala não tinha, né? Era na faca. Isso não quer dizer que nenhum ladrão não ouviu Jesus. Mas eles diziam, nossa, como é que ele come com essa turma todinha? Um povo imprestável, um povo que não serve para nada. Como é que ele está se convivendo, repartindo? Porque o partir do pão era algo muito sério. Para a galera de hoje não é não. Acha que desaparece. Para os israelitas, sentar e comer era uma coisa séria. Era um momento de ações de graça e reconhecimento da abundância da graça e a fartura de Deus sobre a vida dos judeus. É algo muito, vou dizer assim, santo, uma linguagem a grosso modo. Para os brasileiros não, rapa, passa, dá uma volta na mesa e desaparece. Ele disse, ele come até com as prostitutas. Um mafioso aí, com gente imprestável. Aí diante disso, Jesus vai e lança 4 parábolas. Dentre elas, vem uma dessa do filho pródigo e vem essa que eu falei do mordomo. Que ele vem dando ensinamento nas 4. Mas eu vou pegar, falei da última, que era a atitude, para que você entenda essa anterior que ele falou. E você vai observar que não houve arrependimento com aquilo que ele fez com o pai dele. Ainda que ele tenha dito. Mas a intenção era outra. Vamos ver? Verso 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens das alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tornarei comigo de volta ao meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho teu, trata-me como um dos teus trabalhadores. Qual foi a atitude desse camarada aí? Qual a preocupação dele? Comida. Ele caiu em si, que na casa do pai tinha tudo. Ele não estava preocupado, caiu em si. Nossa, como eu ofendi o meu pai. Nossa, ele não falou isso. E pensou ele: vou dizer para o meu pai: meu pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno. Justiça própria. Já não sou mais digno, ele mesmo dando a sentença. Já não sou mais digno de ser teu filho, me recebe pelo menos como empregado. Olhe para o seu irmão e diga: justiça própria. Ele mesmo foi tentar se justificar, mas não pelo que realmente ele fez, sem ter abandonado a casa do pai, ter deixado e ter destruído tudo que o pai tinha, mas pelo fato de que ele estava passando necessidade e ninguém ligava para ele. Esse não deve ser o motivo real para nós chegarmos diante de Deus. E ele disse: eu vou dizer, pensando nele, eu vou dizer, quando eu chegar diante do pai, eu vou dizer: papai, pequei contra o céu e perante ti. Porque ele sabia o Deus que o pai servia.
pequei contra o céu e perante ti. Já não mais sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe, pelo menos como um empregado seu. Porque como empregado, ele sabia que até o empregado do meu pai come melhor do que qualquer um aí. Ele estava olhando para o pai ou para ele? Para ele. E aí vamos ver o que aconteceu aqui. Verso 20. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e pleno de compaixão, correu ao seu encontro, ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Aí começa uma condição que não dependia do filho. Aí começa uma condição que não depende de você. Quando Deus, será que o pai sabia que o filho ia embora? Porque todo pai sabe, mas vai quebrar a cara. O pai e a mãe têm intuição divina. Mas vai quebrar a cara. Vai voltar com a cara quebrada. Eu sabia. Então sabia que o pai esperava. Mas vai voltar com a cara quebrada. Quantos conselhos Deus tem dado a você e Deus tem dito? Não vá, porque se for, vai se dar mal. Quantas vezes Deus disse, para, não prossegue, arrepende. Não fica assim, não anda deste jeito, não decide por aí, perdoa, usa de compaixão, de misericórdia. Isso é tudo Deus instruindo, porque Ele sabe que o resultado é triste. Viver uma vida contrária à vontade de Deus, Deus já sabe o resultado. E é isso que Ele insiste em dizer, não, meu filho. Sabe que o pai não disse, não, meu filho, não vá não. Sabe que o pai dessa história disse, pode ir. Está aqui. Porque Deus era capaz, diante desta figura, de a qualquer momento, por qualquer motivo, recebê-lo de volta. Ele não disse, se você for, como muitos pais dizem, se for, não pisa mais o pé aqui. Se sair, não volte. Quantos pais disseram isso? Se for, não volte. É daí para frente. Quantos pais já disseram isso? Se você sofreu essa condição, perdoe o seu pai. É tempo de limpar o seu coração com perdão, seu pai e sua mãe. Sabe, deixa eu dizer algo aqui, algo que veio no meu coração. Se você for uma pessoa que foi adotada, não tenha mágoa da sua mãe, que por qualquer motivo, seja bom, seja justo ou seja injusto, liberou você para ficar com outra família. Qualquer motivo que seja, justo ou injusto, perdoe. Porque diante dessa história, o pai disse, pode ir meu filho. No coração dele disse, você vai voltar. Quando você voltar, você é tão meu filho, quanto que foi embora. E aí, vamos ver o que aconteceu. Logo que o pai viu, ele cheio de compaixão correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Verso 21, então o filho lhe declarou, pai, é exatamente o que ele estava pensando antes de ir. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir com distinção
pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filhos. Sabe quem justifica? É Deus. Ele tentou se justificar no pensamento dele. Pai, a mesma palavra que ele disse, eu vou dizer, pai. Vou argumentar essa, porque aí eu vou desenrolar com meu pai. Justiça própria. Pai, peguei, tal. O pai nem ligando, olha. Arruma aí, traz a roupa, bota o anel e a sandália. Não quero saber o que é que tu está pensando, menino. Tu é meu menino. Deixa de conversa. De uma forma nordestina, deixa de blá blá blá. Isso vai tentar me convencer com o quê? Tu é meu menino mesmo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque muitos cristãos deixam de ir à presença do Pai porque tem errado, porque não tem conseguido acertar, porque não tem entendido, porque tem farrapado mesmo. E diante dessa condição já não ora mais, porque acredita que Deus está de mal com ele, já não louva mais, às vezes não vem para a igreja com vergonha, às vezes não dá nem a paz, tão envergonhado que está, às vezes fica com medo do profeta revelar alguma coisa, não vem para a igreja com medo do profeta revelar alguma coisa, o espírito da profecia no ambiente. Deus já sabe aonde, quando, em que momento você errou. Você errou antes de cometer o erro. O erro estava aqui, ó. Antes de dar ação a ele, aqui, ó. Então, antes que você cometesse, Deus já sabia. Ele não falou para cá, Caim não tinha matado meu irmão. Caim, bênção. Avalia o que você vai fazer. O pecado está na porta, querendo entrar. Olha o que você vai fazer. Antes dele fazer, Deus já sabia. Deus já sabe, antes. Porque Deus avalia teu coração, tua mente. Como é que você está? Ele está a fim de te ajudar. Essa noite Ele está a fim de te ajudar. Por quê, pastor? Porque existe uma graça disponível e uma misericórdia tão favorável neste tempo que a gente está vivendo. Não veja como os homens veem. Errou, está fora. Isso é os homens. Eu não estou te dando base para você continuar no erro. Eu estou te dizendo para que você não fique longe de Deus e não encontre o recurso para a sua mudança. Porque quanto mais longe de Deus, mediante ao erro, mais difícil vai ficar para você começar a acertar. Não é te dando base para você continuar errando. É para que quando você realmente erre, possa chegar perto dele e ele te ajude a você não entrar mais em situações. Mas vamos ver o que diz ainda o texto. É maravilhoso isso aqui, irmão. Trazei o novilho gordo, 23, preparai, comamos, façamos uma grande festa e nos regozijemos. Enquanto este meu filho estava morto e volta à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Sabe o que foi que desencadeou algo na vida desse jovem? Foi exatamente aquilo que eu disse na parábola depois. O que foi que o mordomo queria o arrependimento o mordomo queria o perdão do seu senhor? Não. O mordomo não queria o perdão do seu senhor. O mordomo queria uma casa para morar, porque o senhor disse: você vai perder o cargo. Percebendo isso, tomou uma atitude rápida. Foi exatamente o que o filho pródigo fez.
ele não foi atrás exatamente do perdão do pai pela ofensa que o fez, mas sim do benefício que ele ia ter diante da casa do pai dele. Para Deus, isso foi uma atitude, uma boa atitude, mudança. Mesmo dentro daquela linha de pensamento, ele tomou uma atitude e agora, diante do pai, era tudo o que o pai queria. Vem, vem, não importa como você vem, ou por quais foram os motivos que você veio, vem, porque perto você será outra pessoa. Uau! Por isso ele descreve o outro texto do homem, que não querendo o perdão do seu Senhor, mas tomou a atitude de tentar ir e encontrar abrigo. Foi a mesma coisa que o filho fez, não querendo o perdão do pai, mas encontrando os recursos de comer bem, de viver bem, como os empregados dele tinham, porque na casa do pai dele tinha muito. A atitude dele de sair do lugar de onde estava e ir para diante daquele que o ofendeu, isso foi suficiente para Deus dizer: você ainda é o meu filho. Sabe que quando a gente erra, sabe o que é a melhor coisa para a gente fazer? Correr para os braços dele. Não é dizer: papai, me arrependo, e volta a fazer de novo. Papai, me arrependo, isso é justiça própria. Papai, me arrependo, e volta a fazer de novo. Mas quando você não diz nada a ele, e troca de muda de atitude, muda o teu comportamento, Deus diz: esse mudou, essa mudou, agora chega o arrependimento. Porque não é na fala, é na atitude. Você confessa, se faz confissão com sua atitude. Era tudo que o pai queria, não importava o motivo. Vem para mim, se aproxime de mim, eu sei que você errou. E olhando dentro do contexto dessa história do filho pródigo, ele nem lembrou que ele errou. Alô? Ele nem passou na cara: tá vendo, né, bichinho? Eu me lembro lá em 1900 e tanto você fez isso, em 1900 e tanto você fez mais aquilo. Ele nem lembrou. Ele disse: corram, mas meu pai, eu errei contra o céu perante ti. Corram e tragam as roupas e as sandálias e o anel. Mas meu pai, eu pequei contra ti e perante o céu. Corra, vem para cá, meu filho, corram. Vem para cá, Márcio. Você é o filho que está chegando. E você vai fazer exatamente isso. Meu pai, eu pequei contra o céu perante ti. Vai tentar justificar diante de mim, tá? Lá estava a rocha, filha, a rocha. Gritando, fala gritando. Meu pai, eu pequei contra o céu. Corram, cadê os trabalhadores? Peguem o anel, peguem. Traga as sandálias de filho. Vai, fala de novo. Meu pai, traga a sandália. Ô, meu menino, deixa dessas coisas. Bichinho. Uma salva de palmas para ele. Na parábola o pai nem disse: realmente, você pecou mesmo contra mim. Eu sabia, desde aquela hora eu vi no seu coração sondando que você queria o bem, queria sair com aquelas vadias, não era? Estava afim de sair com aquelas bichinhas, não era? Aquelas bichinhas causam estrago. Ah, você queria se juntar com aqueles camaradas, né, viciados no jogo. Ah, estava entendendo. Ah, menino, quer me comprar? Ele olhou para o filho e exatamente fez isso. Tragam, prepare um banquete, vamos celebrar. Ele estava morto, agora voltou a ter vida. Estava perdido e foi encontrado. Se você está perdido, não morto, mas perdido nesse lugar, há uma condição de você se encontrar com seu pai essa noite. Há uma condição de os que estão mortos, alguém pode não ter recebido a vida de Deus e está morto, vai tornar a ter vida,
E aquele que estava perdido pode ser encontrado essa noite nesse lugar. 24. 25. Então o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som de músicas e dança. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este o informou: teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar ao estar dentro da festa. Então o pai saiu e insistiu com ele para vir para a festa. Sabe o que às vezes acontece diante desta condição aqui? É que às vezes a igreja, ela não se alegra, ela se alegra mais com a queda do indivíduo do que uma restauração. Ela tem prazer na queda, para dizer, está vendo? Eu não disse? Eu dizia, eu falava, eu sabia que ia dar nisso, eu estava prevendo, eu vi, mas Deus já via e nunca falou. Deus via antes dos crentes. Porque os que estão numa posição boa, às vezes querem que aquele ou outro, por inveja, caia. Por isso diz a palavra, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é verdade. O cair está sujeito ao homem, mas o levantar está propício a Deus. Levantar quem? Os caídos, não os levantados. E a tristeza daquele filho, do irmão dele, era irmão, porque o pai o considerou de volta com muita alegria. A tristeza desse camarada, a angústia dele. Eu me recuso a ir para esta festa. Sabe, eu me lembro de uma vez, uma ilustração que Deus trouxe ao meu coração, dizendo o seguinte, e eu lembro que eu disse faz muito tempo isso, faz muito tempo. E a frase foi essa: cuidado para você não encontrar pessoas como você durante sua caminhada. Uau! Como, pastor? Às vezes a gente vê pessoas no buraco e só era estender a mão para subir. Tá vendo? Merece estar aí. Tchim! Passa. Aí você, cai no buraco. Aí vem passando um igual a você. Aí você, aí igual a você, na réplica sua, eu te disse, sabia que você ia para aí. Pim. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, como era ao contrário? Quem não tem misericórdia e não usa dela, não receberá misericórdia. A gente entende uma coisa olhando a outra. Por uma frase a gente já sabe os dois lados. – 29. Porém, ainda o filho, o segundo, porém, ele replicou ao pai: tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Diga justiça própria. Eu tenho como jumento trabalhado. Olhe, nem jumento aguentava o que eu trabalho para ti. Não tenho falhado em nada. Se justificando diante de Deus, diante do pai, do filho pródigo. Eu nunca fiz nada, nem errei. Mas o coração estava cheio de inveja e raiva. Eu nunca errei. Tem pessoas que lutam para não errar,
Para dizer, tá vendo, bichinho, não erro não, agora tu. Agora tu. Foi o que ele disse. Eu não errei nunca. Contra você, contra o Senhor. Ele continua dizendo aqui. Nunca, nunca, nunca. E disse, mas tem trabalhado como escravo. Mas eu nunca errei contra o Senhor. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito. O Senhor pegou ele no novilho gordo, que diz aqui, bem gordo, no 23, trazendo um novilho bem gordo. O Senhor não me deu nem uma cabra, nem um bode daquele, do sertão lá. Só tem peia. Bode, só tem peia aí. Osso. O Senhor não me deu nem um cabritinho? Não me ofereceu? Para que eu pudesse festejar com os meus amigos? No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs para fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo, para ele, gordo. Não me deu uma cabra magra, mas deu para ele um novilho gordo. Se justificando. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu possuo é igualmente teu. É seu. Por que você não desfruta? Tem crente que não desfruta das bênçãos e fica reclamando que Deus está beneficiando o outro. É teu também. O problema é teu, é que tu não sabe. O problema é que tu não usa a tua fé. O camarada errou todinho, mas teve uma atitude de fé. Vou voltar. O outro estava dentro. Nunca houve uma atitude. Ainda mais reclamando. Eu trabalho que nem um jumento. Nunca errei, o senhor não fez nada. O camarada ali estragou o dinheiro. Crente que não recebe bênção está tentando com justiça própria receber as bênçãos. Não se recebe os favores de Deus por justiça própria. Recebe pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, crendo. Não tem nada que você faça mais que Ele ame mais. Eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou errar menos, porque aí eu vou ter. Você não vai ter nada. Você já tem. Porque tanto que acerta quanto que pode errar, tem o direito. Porque os bens não é dos tais, é de um só Pai, que dá a quem pede. Uau! Porque o que Deus tem não é teu, é dele. É teu por herança, mas ainda é dele. E tanto quanto não tem mais, não sei, como é que pode? Como é que pode? Mas poderia ser muito mais milagroso em sua vida. Isso era você entender e deixar de tentar fazer as coisas por justiça própria, tentar embarganhar e ganhar Deus. Não tem como você ganhar, ludibriar Deus, enganar Ele, tentando alguma troca com Ele. Não está acontecendo mais isso porque eu tenho que fazer mais isso. Não é isso, nunca foi isso. O que realmente você não está fazendo era o que era para você realmente fazer. Se lançar aos pés dele, como ele sendo o teu Deus e o teu provedor. O único Deus que realmente tem recursos para dar a quem pede, a quem chega perto dele. Se lançar, dizendo: Pai, eu não tenho, eu não sou tão filho assim como você esperava de mim, mas tem uma coisa, eu resolvi hoje mudar de atitude, chegar bem pertinho. Aí ele diz: meu filho, eu estava esperando por você. Era só isso que eu estava esperando por você. Não estava esperando você me convencer não, só estava esperando uma atitude sua. Sabe que uma atitude sua vai desencadear coisas extraordinárias dos céus para você? E Deus só estava esperando você sair. Atitude! Ainda que não seja pelo motivo tão certo. Atitude!
eu vou voltar porque na casa do meu pai a galera não passa fome não. Aí eu vou chegar diante dele e vou dizer: meu pai, ó meu pai, eu errei contra ti perante o céu, e blá 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 blá. Essa atitude era errada. A atitude certa era ter saído faz tempo de onde estava e ter voltado para a casa do pai. Era para ele ter ido e no mesmo dia ter voltado. Porque para Deus não era o problema de ter gasto dinheiro, era de ter se afastado da sua presença. Ele não se importou quanto ele gastou não. O filho que estava se importou. Ele gastou tudo com... O senhor não viu não? O pai disse, veja o que o pai vai dizer aqui. Então 31 arrasou o seu pai: meu filho, tu bem sabes, tudo que é meu, igualmente é teu. 32, porém nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Uau! O filho resolveu indagar: pai, ele gastou dinheiro com as quengas. O senhor não viu o que ele fez? Ele disse: meu filho, a gente tinha que se alegrar porque ele voltou. Ele estava morto e agora volta a ter vida. Estava perdido, sem esperança, agora está de volta. Eu não estou ligando para bem. O que contava aqui não eram os bens. O que contava era a vida dele. O que conta para Deus não foram as coisas que foram perdidas na sua vida, é a sua própria vida. Se você tinha dinheiro e perdeu tudo, o que importa para Deus não é o tanto que você perdeu, o que foi embora, é você, é sua vida, é sua história, é a sua história, é você mesmo. O que sempre contou para Deus e como Deus vê, é você. Não era seus bens, seu carro, sua casa, tudo que você tinha. Ah, meu Deus, eu perdi. O mais importante é sua vida. Eu quero você. O que mais me importava era você. Pastor, eu perdi meu emprego, não sei quanto. O que mais importa é você. Não era seu emprego não, porque Deus é o Jeová, o Senhor teu provedor. Ele é o teu provedor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu provedor, Ele é o teu provedor. Para Ele mudar a vida financeira de alguém é de um dia para a noite. Ele é teu provedor. O que mais importa é você. E não importa o quanto tanto você errou, não importa o que você tenha feito, o que importa é você. O interesse de Deus é em você, é onde você estará no futuro, é quem será você no futuro. Deus tem tudo o que você precisa. Ele é um dos nomes dele é chamado de El Shaddai. É o Deus mais que abundante, mais que suficiente. O que é que você precisa? Ele é além do que você precisa. Nossa. Então o problema não é o que você perdeu na sua vida, as chances que você perdeu, os familiares que você perdeu, os amigos que você perdeu. O que mais importa para Deus não é o que você perdeu, porque a Bíblia diz que Ele é capaz de restituir tudo. Deus não estava preocupado com o que Jó iria perder. Deus estava preocupado com Jó. Deus sempre vai olhar para você, não para as coisas que estão ao seu redor. E como de uma forma individual, Ele cuida de você, do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu esposo, das pessoas que você ama, de uma forma individual. Cada um
em cada um. O que mais preocupa a Deus, se eu posso usar essa palavra de preocupar como uma atenção, o que mais causa atenção em Deus é a sua própria vida. É como você estará no futuro. E do seu futuro depende do seu presente. Você só chega lá mediante o que está hoje aqui. É daqui que você vai, ou para aqui, ou para aqui. Você sempre estará caminhando.